É interessante a gente ler para a gente entender mais ou menos quem era Paulo. Gálatas 1, mas antes do Gálatas 1 eu vou em Filipenses capítulo 3 e verso de número 5. A Bíblia vai dizer aqui que ele realmente era um judeu puro sangue. Né? Vai dizer assim, ó, circuncidado ao 8º dia, que era o que a lei mandava, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei fariseu. Esse cara era um cara exímio teólogo, estudioso, a ponto de defender a lei não é defender no diálogo. E a gente vai ver lá na frente que para ele, se tivesse alguma interferência de alguma seita religiosa que viesse ameaçar a lei, ele matava. E não só matava, mas assim, a gente vai ver que ele perseguia, incitava a violência para que a lei ela não fosse manchada. Então, Dali, a gente pode começar falando um pouco desse camarada que ele tinha todos os protocolos, só lembrando, os mesmos de Cristo. Cumpriu a lei com excelência, mas não foi um assassino como o apóstolo Paulo, como Saulo, ele entra aqui em cena como perseguidor da lei. E é interessante a gente também abordar aqui, da lei, Gálatas, capítulo de número 1, que vai dizer algo muito interessante aqui, ó. Gálatas 1,14, superava na religião judaica, ou seja, o cara era muito estudioso. E muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo o mais excelente, o mais zeloso de toda... O cara, ele era um exímio estudioso da lei. Então, André, esse Saulo, né, que Deus olhou e viu graça nele, assim, de querer salvar aquele homem para poder fazer uma grande obra, era um homem terrível, né? É um homem que servia a lei e a lei que ele servia era dura, ao ponto de conceder na morte do Estevão. Porque a lei, qual era um dos mandamentos da lei? A lei não tem absorção, porque a lei ela falava olho por olho, dente por dente. Então assim,